Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aos colegas que estão aqui presentes, a você que está assistindo essa gravação. Hoje nós vamos entrar em dois educadores que são importantes aí no nosso guia e também fazem parte do ciclo 2. Eu vou falar um pouco da parte prática, explicar a diferença entre eles, para você que está na dúvida aí do que vai fazer no ciclo 2. Então vamos lá, pessoal. Essa atividade entrou no ar ontem, né, que foi no dia 25, até o dia 5 do 11, e no valor de 9 pontos. Então, após assistir essa aula e também dar uma lidinha, né, correr uma lida rápida em nosso guia, vocês vão ver algumas propostas pedagógicas, algumas atividades que, é claro, que podem ser adaptadas, tá? Não precisa ser idêntico ao que está no guia, mas a gente tem algumas referências de como que eles trabalham alguns conteúdos musicais. Então, o Gazide Sá e o Sapereira, vocês vão escolher apenas uma atividade, vão realizar essa atividade numa adaptação para a prática musical nos dias de hoje. Então, é uma coisa bem simples. Vocês vão falar o nome de vocês, qual que é o objetivo da atividade. Se caso você se basear no guia, você fala qual é a página do guia e a atividade que você está baseando. Se você for adaptar, você fala adaptado da atividade da página tal. E se você fizer alguma pesquisa na internet, alguma coisa no site, alguma pesquisa, algum trabalho que você tenha, né, lido aí, o que você queira pesquisar, é só você falar, tá? E aí já parte para atividade prática, não é para ler, pessoal, pegar o guia e falar, olha, essa atividade da página 32, atividade 2, não é para falar, não é uma coisa lida, é uma prática. Imagine que tem alguém na sua frente que vai executar com você, que seja online, que seja presencial, mas você tem que imaginar que tem alguém para realizar isso. Para a turma que é do bacharel, posso adaptar isso para uma peça, para um trecho de uma peça de instrumento? Pode. Não é obrigatório fazer um conteúdo relativo à educação musical. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem gente que não dá aula de educação musical e não pretende trabalhar com esse tipo de conteúdo. Então, você pode adaptar alguma ideia, alguma questão, né, e jogar isso para a sua aula de instrumento, ok? Para um trecho de uma leitura de música, para um trecho de uma leitura métrica, por exemplo. Quem aqui não faz uma leitura com os seus alunos? Não solfeja ou faz uma leitura de ritmo antes de tocar? Acredito que todos nós, independente, né? Se você não dá aula, faça de conta que tem alguém te assistindo, que tem alguém precisando aí dessa sua explicação para que fique mais prático, tá? E você pode convidar quem tem aí membros da família ou já está dando aula, né? Aí já retomou as suas atividades e quiser convidar um aluno para fazer também, fique à vontade, fica mais claro ainda o objetivo, tá? E a criatividade, é claro, é muito bem-vinda. E se possível, tá, gente, não passar de 7, 9 minutos para não ficar muito extenso o vídeo nem para vocês e nem para nós no horário da correção. Sou eu mesma que vou fazer as correções, ok? O Gazid Sá, as atividades práticas estão mais ou menos da página 26 a 34, não é uma regra, tá? Mas é só para vocês se situarem. E o Sá Pereira, mais ou menos de 36 a 44. Mas, como eu disse, não é obrigatório fazer idêntico. Você pode fazer uma adaptação, assim também como pode realizar uma pesquisa pessoal, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com o Gazi, que geralmente o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade de interpretar. O Sapereira é muito intuitivo, as coisas dele são muito óbvias, tem muita coisa, a maioria das atividades são relativas à criança, então é mais fácil de intuir e de entender a proposta dele. Já o Gazi de Sá tem uma proposta diferente, vocês vão perceber aqui, e ela pode ser trabalhada tanto com criança, quanto adolescente, quanto público adulto. Educação infantil eu não recomendo. Tá? Então, vocês vão perceber que apesar do nome ser parecido, mas eles têm propostas totalmente diferentes na forma de colocar as atividades práticas, tá? O Gazi é um paraibano, né, que o pai não queria que estudasse música, queria que estudasse outra coisa, e ele acabou indo para essa área musical, e ainda bem, senão a gente não teria aí uma herança tão importante na parte de educação musical, com relação às suas propostas, tá? Ele baseia um pouco no corpo, mas é diferente do Dalcroze, não é aquela coisa um pouco teatral, um pouco de movimento no sentido de utilizar todo o espaço físico da sala, não, é uma coisa um pouco mais restrita, mas ele não deixa de utilizar um pouquinho os movimentos corporais. Ele fala muito da batida do coração, dessa comparação do pulso com o próprio corpo, tá? E ele faz os movimentos tanto no sentido pendular,
lembrando aquele relógio mais antigo, né? Quanto no sentido circular mesmo, para marcação de pulso, teses, hasses, ritmo, tudo que a gente vai ver algumas atividades aqui, vocês vão ver que tudo está relacionado com esses dois gestos que ele considera principal, tá? O pendular sempre começando para dentro, tá, gente? Não para fora, tá? Para dentro mesmo é o sentido. E o círculo no sentido preferencialmente horário, para ficar mais fácil até para visualização também do aprendente, tá? Dando sequência aqui, ele trabalhou muito a questão do pulso e do acento. Então, por exemplo, às vezes o aluno ouvia uma música conhecida e ele marcava esse pulso no sentido, vamos colocar o pendular primeiro, tá? Então, ele não sabia o que era tempo, o que é pulso, o que é impulso, nada disso. Então, ele fala desses gestos, né? Ele trabalha esse tempo forte, fazendo associações com palavras, com frases conhecidas, com silabação, mas nada de ficar ensinando teoria, tipo assim, essa música agora a gente vai começar com Ana Cruz. Não existia essas terminologias, apenas o sentir do aluno ao executar essas palavras e esses ritmos, tá? E ele começa com esses pulsos que podem ser leves, ele chama de leves, ou pesados, que seria, no caso aí, o sentido do pulso forte, digamos assim, tá? A ideia já de hasses e teses. E quando é mais pesado, é o sentido, né, do pulso mesmo da música, ele trabalha com o acento agudo ao seu sinal, tá? E também trabalha muito com números, nós vamos ver isso, tá? Já desde as primeiras palavras. Ele não trabalha com unidade de tempo, ele marca os símbolos só com hastes no primeiro momento, não tem aquela coisa da utilização da pauta tradicional de 5 linhas, aquela preocupação com clave, nada disso. Apenas as hastes, dessas hastes ele já vai fazendo as subdivisões, e aí os alunos vão internalizando os exercícios práticos, tá? O circular é nesse sentido. Geralmente o tempo forte ele cai embaixo. Tá, te, te, tá, tá. E o pêndulo, ele dá um sentido de totalidade para aquele ritmo que você estiver marcando. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui a gente já colocou as hastes, mas no primeiro momento ele coloca apenas tracinhos. Aí, à medida que os alunos vão sentindo as subdivisões, ele vai juntando e vai fazendo esses tracinhos. Então, como que ficaria, por exemplo, essa primeira parte aí, né? Ficaria tá, ti, tá, sempre esperando a mão voltar para dar o sentido do tempo inteiro. Igual quando a gente faz a marcação no pé, é o mesmo sentido, só que aqui a gente vai fazer no pêndulo, tá? Então, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Aí você deve estar perguntando, e esse L aí na linha de baixo, né? Esse L é no sentido de quando você dobra o valor. Então, você dobrou o valor do tempo, você puxa esse tracinho aí para a direita, que é como se fosse um L, e você vai fazer tá, que seria como se fosse a mínima figura de 2 tempos. Para não confundir, a gente tira o ti e a gente segura só o A, prolonga o A. Então, fica tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Dando um exemplo aí, tá? Para vocês. Tá, tá. No sentido de mínima mesmo, não de semínima. A semínima é o tá, a colcheia fica tati, então é tati, tá, tati, tá, tá. Ok? E o de baixo já vai misturar um pouquinho. Tati, tati, tá. Tati, tá, tá, tati, tá. Tá? Se vocês puderem fazer aí junto comigo para treinar, vou fazer a última linha mais uma vez. Vamos lá? Tati, tati, tá. Tati, tá. Tá, tati, tá. Então, essa é a proposta do pêndulo, tá? Que é diferente do sentido do relógio, do círculo, digamos assim, né?
Para facilitar a leitura aí ele trabalha muito essa questão de compasso simples e composto ao mesmo tempo, mas sem falar para o aluno que é compasso composto. Tudo no sentido de marcação corporal, de usar o braço, tá, pessoal? Fazer de pé até melhor, porque a pessoa às vezes, né, tem um sentido rítmico melhor, a gente está fazendo aí porque está na frente do computador, mas se fosse presencial a gente faria de pé, tá? Então, como que ficaria o compasso composto, porém ele não vai falar para o aluno que é composto. Aí no sentido circular, para não confundir, acrescentou o ponto aí, já vai entrar o sentido circular. Tá, te, tá, te, tá. Depois embaixo é o mesmo esquema, tem a nota longa, parece um L, né, só que com pontinho. Tá, te, tá, tá. Tá, te, tá. Ok? Então, é nesse mesmo esquema. Geralmente ele acrescenta, puxa, e tudo fazendo o aluno sentir. Ah, essa nota aqui, ó, como que a gente poderia falar ela? Ah, mas o tá já tem, e aí, como é que faz? Ela é igual a outra? Não, professor, é mais longa. Como que a gente pode fazer para representar? Então, o próprio aluno vai induzindo a escrita, eles vão sugerindo, e no caso do Gazi aí, ele faz essa diferença. Se você fala assim, como que eu vou saber se o exercício é para fazer o pêndulo, né? Ou é para fazer o círculo? Então, ele recomenda, dá para fazer nos dois compassos, é claro, mas ele recomenda o círculo mais no sentido do compasso composto, do binário, do ternário, e tudo, sem falar, lógico, que é compasso composto. Tá? Daria também para fazer a marcação simples, igual a gente está acostumado. Tá, te, tá. Mas aí, como tem essa questão filosófica aí do sentido do círculo, ele fala que sempre que o círculo voltar, é como se fosse o primeiro pulso de cada compasso, sem falar para o aluno de compasso. Vocês podem perceber que aqui não tem divisão rítmica alguma, tá? Mas é só para vocês terem uma noção aí de como que fica, porque às vezes dá uma lida no guia, né? Essa coisa do pêndulo, do círculo, mas como que eu faço? Então, é mais ou menos nesse sentido. Apareceu o ponto circular. Não apareceu, é o sentido do pêndulo mesmo, pendular. Notas dobradas, você puxa o tracinho, no caso aí que fica igual um L, você sabe que é o sentido daquele valor do pulso dobrado, ok? Até aí tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem dúvida. Até aí tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Beleza. Então, boa noite aí para quem chegou depois. Eu não falei boa noite para vocês. Bom, então, para quem não sabia, né, não conhecia nada do Gazi, agora vocês já sabem um pouquinho aí. Se quiserem trabalhar com adultos, dá um sentido super interessante. Eles gostam muito, tá? E fica super fácil de corresponder às atividades. Outra coisa que ele gosta muito, ao invés de trabalhar com nome de notas, né, aquela nomenclatura tradicional, seria os números, para facilitar tanto a parte de solfejo, quanto qualquer outro conceito teórico que vocês quiserem. Então, ele canta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa seria a escala média, que está falando aí no guia de vocês, a escrita do tom médio, nem muito grave, nem muito agudo na oitava. Ele fala muito do 8, e fala assim, vamos fazer uma fermata nessa escada? Na hora que a gente chegar no 7, faz uma fermata. O que vocês acham? Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se alguém puder me ajudar aí, quem se habilita a cantar a escala aí para mim, eu quero que faz uma fermata no 7, segura o 7. Que aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem está com o áudio funcionando aí, pode me ajudar? Então, por favor, eu vou colocar aqui de novo na tela, Cimei, pode ligar seu áudio. Já fazia a escala? Por favor, você vai dar uma fermata no 7. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você achou ao terminar o 7?
Você achou que terminou a escala? Vamos supor que você não sabe que vai até o 8. Qual foi o sentido que te deu? Aí no meu caso eu quis cantar o 8, né? Porque Você a gente quis está cantar vendo o o 8. 8 ali. Mas a terminação, a fermata, se não tiver o 8, a gente sente que encerra, né? Que há um repouso sonoro. Você achou que encerrou com o número 7? Alguém tem uma opinião Ai, diferente do CIMEI? Se estiver cantando, na hora que fizer a fermata no 7, sente que está faltando alguma coisa? Ou todos concordam que dá para terminar no 7? Por Não, acho gentileza. que eu também não concordo com isso meio. A impressão que tem é que parece que está faltando começar um novo ciclo, talvez, né? Parece que é um ciclo contínuo, assim, né? Você para ali no 7, tá precisando chegar em algum lugar. Isso mesmo, é isso aí mesmo que eu Exatamente. queria Boa saber. noite, professora. Fica estranho, Tem que né? falta, né? Fica estranho. Fica estranho. Então, o que acontece? É como se você puxasse o 8 ou se você puxasse o 1, porque o 1, na verdade, ele é o 8 oitavado. Se você for pensar, né? A gente começa numa nota e termina na mesma nota, só que oitavada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 7, 1. Se a gente pulasse do 7 para o 1 mais grave, vocês acham que daria o sentido de terminologia? De que terminou a frase? 7, 1. Ou a música continuaria suspensa, na opinião de vocês? Eu acho que esse intervalo é tão ruim, né? Fica muito longe, né? Então. Eu entenderia, assim, que... Fica muito longe. Voltar lá embaixo, né? Para mim, falta ainda alguma coisa, ou continuar para depois voltar. Então, eu estou perguntando isso para vocês, porque o raciocínio do Gazi é o seguinte, a dica dele, ele coloca que o 8 é igual ao 1, se a gente for no sentido de nota, né? Só que são oitavas diferentes. Mas não pode falar que é igual para o aluno, senão ele não vai entender que um é grave e um é agudo. Então, o que ele fez? Ele pegou o 8 igual ao 1, porém no sentido aí de oitavas diferenciadas, né? Não falando de nota, pode começar no Ré, cantar a escala em Ré, pode ser de Dó, não importa a nota. Importa que chegou no 7, tem que resolver no 8, e o 8 é igual a 1. Aí o que ele fez? Ele pegou essa região para o agudo e colocou um tracinho em cima. Então isso indica que você vai continuar, é o que você falou, Adriana, vai dar a continuidade da escada, porém uma oitava acima. E a mesma coisa, se a gente pegar esse 1 que está aqui embaixo e colocar 1 igual a 8, a gente vai fazer a escala mais grave, cujo tracinho é embaixo. Então, só para vocês entenderem a diferença. Esse que não tem nada seria a escala média, o som que ele considera médio, né? A uma oitava acima, né? 7, ih, perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aí seria a oitava de cima. E aqui a mesma coisa, por isso que eu perguntei do 1, né? 8, 1, Dó, Si, Lá, Sol. Aí aqui já formaria a escala uma oitava abaixo, só para vocês entenderem o que está escrito aí no guia, tá? Essa seria a escala média, a escala aguda, e ele coloca muito essa questão também dos números no sentido de resolução. Então ele fala assim, que o 7 resolve no 1. Quando você canta o 2, ele resolve no 3, ou ele resolve no 1. Tem algumas notas que são meio que conjugadas, digamos assim, né? Elas podem ser resolução de uma e começo de outra. Ele fala muito da quinta, né? O quinto grau também pode resolver no primeiro, assim como o sexto depende do quinto, e o quinto pode resolver no primeiro. Então, aquela coisa que a gente aprende de tensão, né? de resolução, em harmonia, ele já trabalha isso na forma de solfejo. Vocês podem trabalhar com números, com os alunos, e eles vão fazer isso intuitivamente. À medida que você vai cantando, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Às vezes no solfejo a gente já faz, mas vocês podem trabalhar vários conteúdos com os números. Pode trabalhar bordadura. O que é a bordadura? Ela nada mais é que uma nota superior e volta na mesma nota, não é isso? Vocês podem trabalhar também com números. Tá? Superior ou inferior, né? Ou inferior, exatamente. Quer ver? Eu vou mostrar aqui no guia.
Aliás, professora, acho que no guia, desculpa só lhe cortar aí, que no guia eu acho que foi escrito errado, porque tem a citação da bordadura inferior e está escrito superior também. Ah, pode ser. Às vezes, na hora de digitar, foi feito errado. Aqui tá os números que eu acabei de falar para vocês, né? A série média, ela não tem traço. Esse tracinho em cima corresponde a de baixo, tá? Ao exemplo de baixo. Depois tem a grave, que a gente acabou de falar. E ele trabalha muito com pergunta. 1, dó, ré, 1, 2. Aí vocês respondem. 2, 1. Ele trabalha com um 7, que é mais difícil, resolvendo também. Intervalos. Tanto faz o intervalo como a inversão dele. E as bordaduras, né? A superior, o tracinho parece uma mãozinha, ele está em cima. Tá? Quando for superior. Quando for inferior, esse tracinho que está viradinho, ele vai para baixo, tá? Então, dá para trabalhar bordadura, nota de passagem, resolução, o que vocês quiserem. Parlenda, né? E aqui tá as combinações que eu falei para vocês no exemplo prático lá no começo da aula. Ok? E só uma coisa também que eu esqueci de falar, com relação a essa linha, ele não trabalha com a pauta com 5 linhas, tá? Ele começa com uma linha só e você vai cantando. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Aí faz a nota de baixo. Ele vai trabalhando assim. À medida que o aluno vai desenvolvendo isso melodicamente, o ouvido, ele vai acostumando com o solfejo, aí sim ele vai acrescentar as demais linhas da pauta. Só para ficar claro aí, né? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, tá? Então vamos para o Sapereira. O Sapereira já é fácil, né? Como eu disse, é bem intuitivo. Por isso que ele faz mais atividades com as crianças. Ele trabalha muito a escala, né? No sentido corporal. Então a gente chama de escala humana. Você toca e a escala no teclado, você tampa o teclado, ou toca de uma forma que ele não vai visualizar o que você está fazendo. Pode ser na flauta, pode ser no violão, não importa o instrumento, mas eles não podem ver, eles só têm que ouvir. Aí você toca uma nota e a criança automaticamente tem que correr para a escada na nota correspondente ao que foi tocado, tá? E aí ele vai fazer várias variações nesse sentido. Colocar 8 crianças na escada, elas vão abaixar quando a nota for tocada, tocar uma nota, eles têm que correr e pisar no nome da nota que foi tocada, passear pela escada, ou, vamos supor, você está trabalhando no intervalo, eles têm que caminhar no intervalo que você tocou e falar qual é o intervalo correspondente. Então, o sapereiro, ele faz muitas movimentações mesmo, tá? O reconhecimento de uma nota, intervalo ou acorde deve ser feito pelo ouvido, não pela vista. Por isso que há pianistas cegos, mas jamais haverá pianistas surdos, ele afirma. Não olhar para o teclado desenvolve ainda mais esse senso de distância, sem o qual é impossível ter um conhecimento seguro e um perfeito senso de localização. Sobre o mito de a mão grande é ideal para o piano, né? O Sapereira fala que o que importa, na verdade, é a elasticidade, capaz de realizar movimentos que sejam mais eficientes sem muita contração muscular. Isso é mais importante que o tamanho da mão ou, né, do membro, e no caso, para tocar o instrumento. Para o Sapereira, a técnica perfeita consiste em uma impecável coordenação do fator físico, é uma flexibilidade das juntas e do fator neuromuscular, ou seja, a perfeita coordenação dos impulsos nervosos. A ineficiência muitas vezes se explica pela presença do que denomina co-inervação. Então, a boa técnica depende do relaxamento muscular, a utilização da técnica de peso, sem desprezar exercícios de pressão dos flexores direcionados a resolver o problema da falta de firmeza nos dedos, por exemplo. E ao abordar as escalas, em vez de obrigar o aluno a memorizar vários dedilhados, por exemplo, o pedagogo baiano define um princípio básico, que é o dedilhado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, que é um padrão para as escalas, embora nem todas comecem, às vezes, no primeiro dedo.
Ele também sugere a substituição da articulação dos dedos por gestos elípticos, de rotação do braço. Então, mais uma vez, ele vem com o sentido do círculo, né? Propõe que se execute uma passagem utilizando diferentes abordagens. Para resolver as deficiências de escuta, ele sugere o estudo do jogo polifônico. A qualidade superior de uma execução consiste em saber escutar. Gasta-se mais tempo e energia, às vezes, ensinando tipos de toque, técnica de expressividade, gradações dinâmicas, dentre outras, mas não se ensina a corrigir o princípio dos erros, que seria a incapacidade de executar e criticar a própria execução por meio do que se ouve. Os exercícios de jogo polifônico são uma decomposição das vozes em trechos, coral ou acordes, a fim de estudar a voz como se fosse independente, para depois fazer a recomposição nas combinações possíveis, ok? Eu falei isso aí só para dar um exemplo aí com instrumento, né? Principalmente para o pessoal que é do bacharel, que dá aula de instrumentos, saber que é possível, sim, a gente adaptar as atividades para as aulas instrumentais. Ok, pessoal? Bom, o Sá Pereira e o Gasly de Sá, eles têm perfis totalmente diferentes, né? Mas todos dois são a favores da prática antes das terminologias que vocês vão passar, no caso, que seria intervalo, o que é uma apogiatura, essas nomenclaturas, né, que são específicas do curso de música. Porém, a atividade prática não deixa de ser importante também para outras questões que podem ser trabalhadas, ok? Isso aí foi só para dar um up aí, né, caso alguém tenha dúvida ou estava muito pensativo, o que eu vou fazer, meu Deus, para esse ciclo 2, atividade prática, como esses caras são muito teóricos. Não, eles não são. É que às vezes a gente lendo, né, a gente não consegue interpretar perfeitamente, nem eu consigo 100%, teria que fazer um curso ao vivo mesmo desses educadores para a gente conseguir pegar tudo, né, que eles proporcionam. Pode falar, Missy. Lá no começo você comentou sobre o solfejo, na utilização das sílabas, Tati. Por acaso tem alguma relação com linguagem rítmica? Alguns livros comentam sobre isso, sobre linguagem rítmica, que utiliza realmente a mão dessa forma elíptica, desse gesto arredondado mesmo. Tem alguma relação? Assim, a gente não tem, assim, uma certeza exata, mas eu acredito que muita coisa vem da prosódia, vem da própria literatura. Alguns termos, inclusive, são bem próximos, né, da parte textual. Então, a gente acredita que sim, os estudos, eles têm um fundamento, né, não posso te dar uma certeza exata, né, teria que perguntar para uma pessoa mais especialista sobre o Gasly de Sá, mas eu acredito que tem relação, sim, com as prosódias, com a escrita, igual você falou, né, com o sentido, são sentidos básicos mesmo, né, o relógio, o pêndulo. Hoje em dia a gente, né, vê poucos relógios com pêndulo, mas ainda é um movimento assim fácil interiorização. Inclusive você comentou sobre a utilização das palavras, por exemplo, não sei se faz sentido, aí você vai me ajudar nessa parte. Por exemplo, um compasso binário. Se a gente utilizar a palavra chuva como exemplo, né? O chu ele é mais forte, primeiro tempo, Isso. o vá mais fraco. Exatamente. Então, sem você falar que é um compasso binário, só essa utilização você já consegue definir, né? Consegue. Aqui no guia eu coloquei, eu só não lembro a página, algumas palavras e exemplos que o autor coloca, né? Por exemplo, para anacruse, teses, né? Ele coloca aqui, ó, tético anacruse, por exemplo, anacruse, peão, sabão, porque a sílaba forte está no segundo e não no primeiro, né? Aí no caso das quiálteras de 3, rápido, cálice, cândido, cêmbalo, tímpano. Outra forma anacrúsica. Maricá, jacaré, violão, tá vendo? Então, ele coloca aí, no caso, né, mais as hastes, não está preocupado com partitura, mas dá para a gente entender. E tá aqui o que você falou, ó lá, das colcheias. Lápis, carro, bola, quadro, gato, porque a acentuação do pulso, né, corresponde à primeira sílaba.
entendeu? Sim. E com isso vocês podem formar palavras. Às vezes uma frase que o aluno está com muita dificuldade para tocar no instrumento, às vezes se você fizer uma frase com várias palavras e cantar aquela frase com ele, ele consegue entender. Às vezes é uma coisa simples que a gente pode usar. Sim, sim. Não, mas legal. Obrigada pela explicação. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então eu vou pausar a gravação, que às vezes tem gente que não quer que fique gravado. Muito obrigada a todos pela presença.